Vamos continuar estudando o mundo de Tessalônica, ou a carta às igrejas, ou melhor, as cartas à igreja em Tessalônica. Bem, vejamos nesta carta o que Paulo vai tratar diante dos problemas da igreja, diante dos ataques da igreja que tem sofrido e as dúvidas que na igreja estão acontecendo. Paulo, então, vai escrever a sua segunda epístola com algumas novas informações para esta igreja aprender a viver a vida cristã. Com relação à autoria, nesta segunda epístola, alguns ataques de dúvidas com relação à autoria paulina. Alguns pensam que, por ser semelhante à primeira Tessalonicenses, esta seja uma não autoria paulina. Homens como Burman, Horstmann e outros teólogos menos conservadores intentam provar que a segunda Tessalonicense é forjada. Então, estas duas linhas têm sido, ou esta linha tem sido colocada para atacar a autenticidade de que a autoria não seja paulina. Porém, há diferenças significativas que indicam o contrário, não uma tentativa consciente de imitar a primeira Tessalonicense. Embora os temas possam ter alguma similaridade, essas diferenças apontam que o texto não é necessariamente uma cópia ou que sejam feitas por outra pessoa. Comumente, a posição que mantém que 2 Tessalonicense diverge demais de 1 Tessalonicense para ser o mesmo autor. Isto é, há mais divergências do que similaridade. Vocabulário, estilo, ensino escatológico são diferentes. Então, admitindo esta diferença, não quer dizer que sejam contradições. Acontece o mesmo problema entre 1 e 2 Coríntios. Então, se vocês lembram aulas que nós temos passado ou ainda virão, sempre nós estamos enfatizando que o escritor Paulo tem uma certa similaridade nas suas cartas. Isso poderia indicar de que o autor é o mesmo de todas essas cartas a estas igrejas que temos dito são as novas igrejas, cartas às igrejas novas. O ensino escatológico ele é complementar a respeito daquilo que está na primeira epístola de Tessalonicense. Lá se fala sobre arrebatamento, ressurreição, o encontro com Cristo, e aqui já há um complemento com outras informações que são importantes para entender a escatologia paulina. Segunda Tessalonicense provavelmente foi escrita logo depois da primeira. A situação da igreja aparentemente era semelhante. Continuava havendo perseguições e questionamentos sobre a volta de Jesus. Tanto Silas como Timóteo estão com Paulo quando escrevem estas epístolas. Isto pode ser visto nos cabeçalhos ou início das cartas. Esperamos, em um determinado momento, termos os comentários versículo por versículos sobre estas cartas para que nós possamos aprender sobre estes textos bíblicos. Assim teremos uma biblioteca digital bastante avançada em questão de comentários e sempre de atualizações. Possivelmente a data provável, então, deve ser 50, 51 depois de Cristo, com intervalo de algumas semanas a 6 meses depois de ter sido escrita a primeira epístola. E o local onde foi escrito foi Corinto, tal como foi no caso 1 Tessalonicenses. Para continuar a encorajar os cristãos perseguidos de Tessalônica, Paulo então escreve esta carta. Paulo volta então a insistir
no capítulo 1, como fez em 1 Tessalonicenses, a necessidade de encorajamento e avançar na sua fé para vencer as tentações fruto da perseguição, que logicamente seria desistir da fé cristã. Assim, ele volta a insistir para que os seus leitores continuem sendo fiel e continuem a trabalhar para o sustento. Também ele corrige algum desentendimento concernente à vinda de Cristo. Então, tanto a primeira epístola como a segunda epístola têm informações importantes sobre a questão da volta de Cristo. É importante saber de que sempre deve haver na nossa mente, na nossa mentalidade, de perguntar sempre o que será que Paulo está tratando nesse momento. Porque Paulo diz, já em carta você escrevi, ou quando estava no meio de vocês eu falei a respeito destas coisas. Lamentavelmente o que Paulo falou quando esteve no meio do povo de Tessalônica não foi escrito, e nós podemos somente tirar conclusões ou pensar que poderia dizer. Então é importante ter esta visão de enxergarmos melhor esta compreensão da vida de Paulo e pensamento de Paulo em relação à volta de Cristo. É possível que a igreja em Tessalônica tenha recebido uma carta forjada de alguém indicando que o dia do Senhor já havia começado. Você pode ver isso no capítulo 2, versículo 2. E o argumento era que a perseguição provava que o dia do Senhor já estava acontecendo. E isso era importante para eles, porque se o dia do Senhor estava acontecendo, isso significava que o fim estava próximo. Logo, para que trabalhar? Logo, para que casar? Isso dá um pouco também um paralelo com Coríntios. Se você observa lá em 1 Coríntios, há um problema lá no capítulo 7, há um problema sobre casamento também. E isto, possivelmente, as questões de família, de matrimônio, de casamento, se dava que as pessoas pensando friamente, racionalmente, de que Cristo estava voltando, para que trabalhar, para que casar, para que ter filhos, quando já o fim da história estava em breve acontecendo. Então Paulo escreve esta carta, 1 Tessalonicenses, e neste caso 2 Tessalonicenses, para dissolver esta falta de entendimento, mostrando qual seria a sequência correta dos eventos vindouros. É difícil dizer aqui como seria essa sequência correta. Os tessalonicenses, eu tenho quase certeza, eles entenderam o que Paulo estava querendo dizer, eles compreenderam o que estava querendo dizer e eles estavam, então, bem informados, tanto pela comunicação de Paulo, pela cultura, enfim, por todos os argumentos que Paulo pode ter colocado. Nós que estamos a distante, uma grande barreira de mais de 2000 anos, nos leva a tirar algumas deduções. E por isso você pode encontrar diversas opções escatológicas contemporâneas, diversos momentos, pessoas pensam diferente, têm diferentes ênfases, mas, por outro lado, damos graças a Deus de que esta é um ensino, podemos dizer, onde podemos discordar, onde podemos nem sempre termos as mesmas conclusões, que nada nos impede mantermos a unidade no principal. Algumas peculiaridades da carta é que ali aparece a designação do anticristo como o homem de pecado ou alguém sem lei. No segundo capítulo, nós encontramos algumas informações a respeito do surgimento do homem iníquo ou o homem de pecado, o homem do pecado, que Paulo então passa a descrever. Estes são termos que, com certeza, a igreja cristã em Tessalônica conhecia muito bem, mas nós, distantes, nós não sabemos com certeza o que seria.
se uma pessoa, é um sistema, é alguma ideia, enfim. Mas cabe a nós aguardarmos a melhor compreensão no momento certo. A indicação que Paulo assinou suas cartas para evitar falsas epístolas está no capítulo 3, 17. E você pode ver em várias epístolas que ele diz que ele escreve do seu próprio punho, da sua própria mão. E temos então um problema interessante, a problemática daquilo que o anticristo, né, é segurado. O que está impedindo o anticristo a aparecer? Porque ali é uma frase que diz que a manifestação do homem do pecado será quando aquele que o detém seja retirado. Mas que será aquele que o detém? Há muitas respostas, ou alguma resposta, né? Pode ser a lei do Império Romano, o Império Romano, pode ser a igreja, pode ser o Espírito Santo, pode ser o próprio Paulo e a pregação. Enfim, há algumas considerações a serem feitas com relação a essa espera. Então, é isso que nós precisamos entender, que no assunto de escatologia, realmente, desde o primeiro século, há algumas dificuldades de compreensão até o dia de hoje. Eu espero que as dificuldades não sejam motivo ou razões para você e eu pararmos de estudar a palavra, mas pelo contrário, possamos estudar melhor ainda a palavra de Deus. Muito bem, com esta aula, então, terminamos a nossa parte de 2 Tessalonicenses e esperamos que você esteja gostando deste curso e de outros cursos que a plataforma facilita a você o estudo da palavra de Deus. E não esqueça sempre de visitar nossa plataforma, nosso site, J. Miguel Aguilera. Mantenha contato conosco, peça estudos, materiais e aquilo que nós possamos ajudar você a entender a mensagem do Evangelho e a descobrir a riqueza da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade e até a próxima aula. Um grande abraço.